Aí, sem frescura. Porra. Eu ia muito na casa do Carlos. Carlos tinha uma mãe. E vice-versa. Eu ia falar da tua mãe agora. Tinha uma mãe poderosa. Tinha, né? tinha. Hein? Eu acho que eu acabei Um fazendo pai teatro. que era um amor, um pai paraíba, assim, querido. Teu pai, né? Doce, né? Um tio que eu não Doce. conhecia, Alagoano, horrível. né? Um tio horrível. Um tio, o meu tio Era era uma irmão figura. dela. Era irmão dela, era uma figura, era uma figura. Que já assim, de brinquinho. Típica, assim. De brinquinho, teve brinquinho. Não, brinquinho não. Mas ele achava que você era viado, né? Que, claro, eu ia fazer teatro. Naquela época, quem fazia teatro era viado ou era comunista ou era viado, né? Já que eu não me apresentava muito como comunista na época. Não, corta esse cabelo. Que cabelo? Você era cabeludo, cara. Claro. Que eles falavam? Corta esse cabelo. Corta esse cabelo. Né? Corta esse cabelo cabelo. por aqui, por incrível que pareça. Outros tempos. Não, mas agora está mais confortável. Tá, com certeza. Com certeza. A coisa vai ficando mais mansa, né? Vai, por um lado vai. Né? Por outro lado, as coisas vão ficando um pouco mais sérias, mas também você apenas se distanciar um pouco, né? Aproveitar da experiência. Né? Mas era divertido, né? Não, a tua casa, bicho. Ia Marcos André, o doutor. Eu me lembro uma vez, Agostinho Urbán, que era um cara que eu desconfiava que era meio picareta, mas ele era muito louco. Né? Muito louco, era um artista plástico. Ele tomava para pintar. Ele fazia uns desenhos que dentro dos rostos tinham outros rostos, e tinha outros rostos, e tinha outros rostos. Ele eram umas viagens meio Mandrix. Umas viagens da época, né? Tudo naquela época era meio viajante. Ele falou né? assim. Estamos falando dos anos 70, né? Do início, final dos anos 60, início dos anos 70. A gente acabou produzindo o Antinelson Rodrigues. Produzimos o Antinelson Rodrigues, escrito pra gente, né? Que Nelson Rodrigues estava 10 anos sem escrever. A Neila insistiu tanto que... Foi quando a diretora desse programa nasceu. Foi, exatamente. Aí... Eu acho engraçado que o Renato Machado, quando tosse, ele fala, desculpe. E ficou uma coisa assim meio padronizada naqueles... Você sabe que o primeiro... Outro dia aquela Vasconcelos... Quem? Que faz o jornal junto com... Eu não decoro o nome de ninguém. Mas já deu uma tossidinha e falou desculpe também. Eu arroto e não peço desculpa. Bom, mas você, cara, você. Sabe que o primeiro papel que eu peguei bom foi substituindo o Renato Machado? O Renato Machado era ator, né? Era ator, no Galileu. Fazia o Galileu Galilei. Fazia o Ludovico Marcílio, filho da Holanda. O noivo da filha do Galileu. Que vem... peraí, não. O cara noivo, que vem da Holanda. Exatamente, que depois fica noivo da filha do Galileu. Sim, mas que... Que era um cara meio de direita, né? Um personagem meio de direita, até uma espécie de vilão na história, né? E um dia o Renato Machado foi escovar os dentes de manhã e quando se abaixou para escovar os dentes não levantou mais. Deu um creu na coluna dele e aí me falaram isso, 12h, 9h eu tinha que entrar no papel dele, que era um papel... Eu entrei na marra. Essas coisas são boas. Tem uma briga com o Galileu. Tem uma briga forte com o Galileu. Tem uma briga forte. Tem. Que o Galileu diz, e aí? Que ele dá com chicote assim, sai gritando. Que peça linda, hein? Peça linda. Mas a gente tinha ideias. Realmente, quando ele falou laboratório de informática, ninguém sabia direito naquela época que era informática. Nem ele, porque não era exatamente informática no sentido do computador, né? Era de... que tinha coisa de música, tinha coisa de artes plásticas, tinha coisa de... um montão de coisas que tu mexe com elas. Eu me lembro quando eu cheguei em Ouro Preto para filmar Os Inconfidentes, você era o Maciel e eu era o Baringa Peixoto. Isso. Mas nós nos encontramos e demos uma caminhada. No dia seguinte, eu vi um trabalho seu, que era um texto contando como é que tinha sido essa caminhada e você era todo ilustrado. Quer dizer, daria até para emoldurar. Eu desenhava naquela época, depois parei. Mas o texto era bom também, quer dizer, você curte. Eu acho que representar que era um negócio meio... Eu me lembro trabalhando contigo, um dia eu me queixei para o Zé Celso, eu disse, porra, o cara não vai fazer nada se deixa o Carlinhos em paz. Quando você menos esperar, ele está com o personagem pronto. E realmente você fez um leleco
bem sofisticado. Era meio radical, né, aquele Leleco, né? Mas foi um trabalho você ficou um tempo sem difícil de fazer fazer. porra nenhuma. Fiquei. E eu Aí disse depois, assim, na aí verdade... o Zé Celso disse assim, não, ele tá pensando, pode deixar. Tá. Eu levei um pouco tempo demais pensando naquele Leleco. A verdade é essa. Não, mas eu tenho eu- reduzido o tempo do meu pensamento, É? assim, né? É claro, né? A gente vai com a experiência, a gente vai reduzindo o tempo. Sim, Mas naquela época eu tava, não sei, eu acho que eu tava descobrindo uma maneira de eu fazer as coisas, não sei bem. Mas você radicalizou para um lado que eu acho que deu um tom ao espetáculo. Foi uma coisa. Pelo menos parecia um pouco com o meu tipo de diapasão ali naquela história. O Wilker que fez a estreia, ele depois foi Wolf Maia. Depois foi Wolf Maia, é verdade. Depois Substituindo Ronaldo Wilker. Tiabraga. Exatamente. Mas o Wilker, eu acho que ele entrou um pouco nesse... Entrou, e o Wilker era muito legal Essa de pilha. contracenar com o Wilker, Muito, porque é muito bom de contracenar com ele. Que às vezes ele fazia coisas desconcertantes, assim, no meio ele mandava uma coisa desconcertante e era ótimo. Quando ele fazia uma coisa desconcertante daquela, ele fazia um pouco para provocar, para te provocar em cena, eu dizia, puta filha da... Mas logo em seguida eu entrava no jogo dele e a cena ficava muito melhor, porque você se desarma do que você vem fazendo sempre, né? Eu gosto de improvisar, eu sei improvisar em cena, quer dizer, improvisar assim, né? Dentro do texto, dentro do contexto da cena, não é? Mas quando um ator faz uma coisa diferente, você se adapta, né? Isso é muito bom, isso é sempre muito bom. Né? Claro, é sempre muito bom. Mas eu vi que também tinha uma coisa meio... engraçado, eu vejo as pessoas agora e me lembro como é que eles eram. O Wilker me lembra uma vez, a Sônia disse que ela tinha mania de ler. Ela não podia, era quase compulsiva. Eu acho que ela, sabe aquele negócio de ler até bula de remédio e tal. E ela usava óculos. Um dia o Wilker sumiu com os óculos dela. E outra vez ele incendiou o jornal. É a cara dele. Ele incendiou, ela estava lendo e ele botou fogo no jornal. Mas eu vejo ele hoje, eu acho que não é mais assim. Hoje ele está mais institucional, não está? Tá, mas... Não, mas um montão de gente. Mas tá... Eu acho que eu Claro, também. lógico, nós todos. Não, eu não estou condenando ninguém. Não, é que você vai... Mas ele ainda tem um pouco isso, Ele de vez em quando ele fala umas coisas. Você convive. Você faz televisão, né? Faço televisão. Como ator eu faço Você trabalha com roteiro né? também, Eu trabalho com roteiro, exatamente. Eu não sabia disso, cara. Eu falo sobre isso. Eu fui, quer dizer, eu trabalhava com roteiro já há algum tempo, já por volta de... Eu me lembro que a gente queria escrever uma coisa uma vez sobre vampiros. Isso, a gente foi não cheguei a escrever. A gente chegou a começar. Chegou a começar, até começou. Mas eu, a partir de meados dos anos 80, eu comecei a escrever umas histórias para um produtor de cinema. Porque ele tinha a intenção de vender lá fora, na França e tal. Nunca deu em nada, mas eu escrevi várias histórias. E em 95 eu fiz um concurso para a TV Globo, concurso mesmo, desses públicos e tal, para um cargo de roteirista. Que eu digo, não, se eu for dizer que eu sou roteirista, ninguém vai acreditar, porque você é ator. Se você vai dizer que é roteirista, eu tenho que provar que eu sou, né? Aí eu entrei no concurso, fui passando nas fases e finalmente fui contratado. Então, a partir de 95 eu sou contratado da Globo como roteirista. Eu escrevi vários programas mas o primeiro texto meu mesmo que foi filmado foi há pouco tempo, que é o Se Eu Fosse Você, dirigido pelo Daniel Filho. Sim. A história original é minha, o argumento original é uma ideia a semente da ideia foi passada pelo Roberto Frota, que é ator. Ele falou, Gregório, você acha que tem uma história assim? Eu digo, Frota, eu já vi isso em outros filmes e tal, mas à medida que aquilo foi... É de circo também? Hã? É de circo não, Roberto Frota, não é o Marcos Frota. E aí a gente trabalha... Roberto Frota, claro. Aí eu digo, aquilo ficou na minha cabeça, aí eu comecei a ver, né, as possibilidades. A gente foi trabalhando no argumento, que era casado com a Ângela Vieira. Ângela Vieira. Depois eu fiz o roteiro original para Elisa Tolomelli produzir, a ser dirigido pelo Fernando Meirelles. O filme, em vésperas de contratação, deu um problema lá no Secretariado Audiovisual, não aconteceu e veio acontecer agora. Se Eu Fosse Você. Mas você trabalhou na rotarização do filme? Nessa versão filmada agora, não. Porque eles compraram o roteiro original, mas 70% do que está ali está escrito por
Eu tenho crédito como corroteirista e como argumentista da história original, né? Mas em televisão eu já escrevi vários programas. E tem um romance também lançado, também editado. Pois é, o Renato. Renato leu. Hã? Renato leu. O Renato me disse que é muito bom. Engraçado, ele falou de uma maneira como se fosse surpreendente. Para mim não é surpresa, porque eu me lembro desse relato que a gente saiu caminhando por Ouro Preto. E você depois contou essa caminhada, tudo que a gente tinha feito, que a gente tinha estado em tal lugar e tal, com a ilustração, e eu já era um roteirinho, né? É verdade. Porque um curta-metragem que não chega a 1 minuto, né? Agora estou finalizando meu terceiro curta-metragem. Estou fazendo cada vez menores. À medida que o dia dos prêmios vão diminuindo, eu vou diminuindo os filmes também. Isso tem 5 minutos. Porra. E, Carlinhos, você gosta de representar? Olha, peraí, eu vou dizer uma coisa assim engraçada. Eu estou gostando mais atualmente do que eu sempre gostei. Porque eu fui ser ator meio por um desvio, assim, eu queria dirigir cinema. Eu comecei a estudar cinema antes de estudar teatro. E aí, de repente, eu fui com um amigo na Escola do Conservatório Nacional de Teatro, que era ali na Praia do Flamengo, né? Que ele ia se inscrever, eu fui lá para ver como é que era. Quando eu cheguei lá, eu disse, eu vou ficar aqui, tá vendo? Porque era tão charmoso o lugar, as pessoas, aí eu fiquei... Você sempre teve você sempre foi um cara, digamos assim, vocacionado, mas nada específico, né? Não, exatamente. É como o Agostinho vai dizer, um laboratório de informática, ele queria, eu acho que ele queria espremer isso, porque era um cara que espremia mais do que exprimia. É verdade, exprimia mais. Ele era muito espremido, né? Mas Eu, aliás, não tenho visto muita saudade dessas figuras. As figuras vejo um pouco. Ele ainda está por aí? Quem? O Agostinho Urbano? Não, isso eu nunca mais vi. As figuras que sumiram naquela época. Deve ter voltado para o Uruguai, para a Argentina, seja lá que porra. Sei lá. Que ele chamava de minha pátria. Ou seja lá o que for. Bom, de qualquer maneira, o que eu queria exprimir, que você parece que é um cara vocacionado, só que não é nada específico, né? Não, porque tinha um lance com música também, não tinha? Tinha, e tem. É engraçado, quando eu comecei a namorar a Letícia, né, a mãe do Gil e da Beatriz, o irmão dela é músico, aliás, é um grande músico, André Tandeta, baterista. E na época, a Letícia viu ele falando para uns amigos dele, assim, uns amigos músicos, né? Não, eu perguntaria esse namorado da Letícia, ele disse, ele é ator, mas é legal. É ator, mas é legal. Aí acrescentou, ele fala que nem a gente. Porque eu convivi com músico direto, né? Marcos André, Valtinha, aquela turma toda, Márcio, Marciô. Então, quer dizer, para a música, para mim, sempre foi uma coisa muito importante. Mas eu não estudei, eu cheguei a estudar violão clássico por um período. Você estudou teoria musical com Ian Guest. Com Ian Guest, exatamente. Estudei teoria musical com ele. Por pouco tempo. Foi você que indicou ele para fazer. Ele fez uma trilha sonora para o Anti-Nelson do caralho. Fez, sensacional. É um cara muito... maravilhoso, um grande maestro, E por causa dessa trilha, ele fez a trilha do filme Joaquim Pedro, Guerra Conjugal. Uau, Joaquim Pedro, que é uma trilha que só entra na abertura e no crédito, mas é sensacional. Porque o Joaquim Pedro foi assistir o nosso espetáculo e se encantou. E aquela gravação da trilha sonora do nosso espetáculo foi sensacional. A gente tinha Chiquinho do acordeon. Tinha Chiquinho do acordeon, tinha Paulo Moura. Tinha um pianista que eu não lembro quem era um pianista mais velho, assim, que tocava o tango lindamente. Era um contracanto. Mas tinha também o tango. Não, tinha. Eu cantava a Média Luz. Média Luz. Ele fez vários arranjos em torno da Média Luz. Aí eu comecei a estudar violão clássico um tempo, mas aí o professor disse assim, se você estudar 1 hora por dia, tudo bem. Aí eu percebi que menos de 4 horas por dia era impossível, né?
Aí eu digo assim, não, eu não vou ser instrumentista. Porque eu começava a estudar, começava a ensaiar uma peça, aí já não tinha mais condição, né? Não tem aquela obsessão, sei lá, que é uma coisa estranha, né? Mas eu acompanho músicas, e agora eu tenho um filho músico também, que é baterista. Vem cá, essa história de filho, como é que é? Você tinha uma Areia. Ariane, minha filha mais velha. Areia do Rogério Duarte. Rogério Duarte. A Ariane, que se assemelha. Né? Ariane deve ser Ariana, que não é judia, digamos assim. Vem de Ariadne também, grego, né? Do tesão, né? Tesão e Minotauro. Teseu e Minotauro. Teseu e Minotauro. Filho de Ariadne. Tesão e Minotauro. Não, pode ser. É um outro mito. Será um outro mito. Aí tu teve com a Sandrinha Camarão, né? Exatamente. E aí, outra ninhada. O Gil, a Beatriz e o Gil, com a Letícia. Com a Letícia, essa última. Beatriz e o Gil, eu tenho uma pequenininha, 7 anos. Calma aí, mas Sofia. Beatriz e Gil, que idade? Beatriz está com 22 e o Gil está com 20. Então já estão cascudo. E tem uma pequenininha de... 7 anos. 7. Esse programa aqui, a gente sabe o que é? Não tem briefing. Você percebeu que eu fui meio seco quando você chegou, né? É que eu não quero conversar antes, eu quero conversar no ar. Na hora, claro. Porque lógico. uma das coisas que mais me irrita, né? A televisão está picareteada de talk show. E todo mundo... toda vez que procuram falar comigo, antes me telefona uma pessoa perguntando da minha vida. E aí o cara já sabe de tudo. Já sabe de tudo. Aquela vez que tu chegou lá e fez aquilo, não sei o quê, subiu no morro e caiu um carro lá de cima. Não, inclusive pede para contar as Não, histórias que eles vão te pedir para contar de novo fica aquela coisa estúpida, né? Aquelas como se não soubesse, né? Mas você sabe que o cara está sabendo pela maneira como ele pergunta. E não pode errar, porque se não pode errar, é a ditadura do erro, né? Você bota o erro no poder. Aqui não, aqui nós procuramos o erro. O erro é Deus. Eu conheço a frase. Carlinhos, o teu livro já foi editado? Foi editado em setembro. Setembro do ano passado. Quantos exemplares? 3.000? Cara, sabe que eu não tive... Todo mundo me pergunta isso. Eu não perguntei para o editor até hoje quantos exemplares ele fez. Mas está nas livrarias aí. Tem nas livrarias. 3.000. Está bem distribuído. Está bem distribuído. Teve só uma edição? Sim. Procurar. Como é que é o nome do livro? É Ruídos e Pequenos Movimentos. Uau! É bem a tua cara esse nome. É um bom título. Eu não tenho o menor talento para título. Esse foi um dos 2 ou 3 que eu consegui fazer aqui. Mas você sabe que o Ferreira Goulart tem um livro de poesia chamado Barulhos. Bom. Você tem vontade de dirigir teatro também, não tem? Olha, eu andei dirigindo algumas coisas. Eu dirigi na Cal uns 2 espetáculos. Você dá aula de teatro? Dou aula também. Dirigi uma montagem que eu adorei lá na Cultura Inglesa, um Pinter. E dirigi uma adaptação que eu fiz Entre Quatro Paredes do Sartre ali, no Porão do Laura Alvim, que eu gostei muito. E ano retrasado, eu dirigi uma versão do Boca de Ouro também. Mas aí não foi bom, não. Fizeram tantas coisas. Não foi bom, não. Foi um equívoco. Vem cá, não tem culpa toda minha. Não, tá. Mas, bicho, faz parte, faz parte. O erro é Deus. Pronto. Faz parte, né? Mas eu gosto de teatro. Isso é melhor dizer isso do que aquela história assim. A gente aprende muito mais com um fracasso. Tu vai ficar fracassando aí. Eu preferia não ter aprendido nada com esse fracasso. Mas tive que aprender, né? Boa. No fundo é isso, né? O Nanini disse que ele colou. É claro, o Nanini é um ator. Queria meu colega de escola de teatro. Ele e o Pedro Paulo Neila, Pepe. Samuca, o Sérgio. O Sérgio. Namorei ela um pouco. O Nanini
ele colava em atores como Afonso Stewart, sim. Dercy. O Linhares, em Ouro Preto, maravilhoso. A gente se apaixonou por ele. Luiz Linhares, grande ator. E eu tive o privilégio de fazer com ele os 6 personagens à procura de um autor. Uau! Ele fazia o pai, a Dina fazia a filha, dirigia? o Paulo José, no Copacabana, Teatro Copacabana. Foi um privilégio, porque ele era um ator que fez alguns filmes importantes, né? Macaco, né? Vamos dar um tapinha. Como é que é o Bandido da Luz Vermelha, né? Bandido da Luz Vermelha, ele e o Marinho. Ele fazia o delegado. Ele fazia o delegado viciado, né? Eu estou com uma carinha aqui. Viciado. E o Pagano Sobrinho. Carlinhos, como é que tu dá aula, hein? Olha, eu já dei aula na Cal, fui da primeira turma de professores da Cal, dei aula, depois voltei, parei no tempo de dar aula, depois voltei a dar aula lá, dei aula em algumas oficinas. Cara, eu gosto de dar aula para ator já um pouco mais avançado. Eu não gosto de dar assim, iniciante, eu não sei dar para iniciante. Mas tu tem assim outro dia eu me lembro que eu participei de um debate. Era a leitura de uma peça que tinha uma mulher que apanhava do marido e tal, abordava um negócio de um pouco piegas, né? Negócio de violência doméstica e tal, e aí chegou uma mulher que tinha levado porrada do marido, que acabou entregando o cara, então era uma heroína, não sei o quê. E chegou uma mulher que tinha uma espécie de ONG, então assim, a sociedade para proteger as mulheres que apanham dos maridos. E eu, no meio da conversa, disse, vem cá, e as crianças que levam porrada dos pais, e os viados que estão matando e tal, não sei o quê. Se o senhor tiver a educação de esperar, de não me interromper, diz assim, pô, mas que debate é esse que tem? Tá me chamando de mal educado? Que debate é esse? Quer saber de uma coisa? Depois leva um porrada e não sabe por quê e foi embora. Bem, esta... Bagunçou, né? Não, essa mulher eu percebi que ela tinha uma coisa, um sistema. Que ela tinha uma espécie de coisa com início, meio e fim. Sim. E que se por acaso fosse interrompida, sim, sabe, não estava certo. Tá certo. Eu pergunto, não, agora eu caricaturei. Mas tu tem assim uma espécie de coisa organizada? Não, nada organizado. Eu dou aula trabalhando em cima de texto. Isso. Sempre em cima de texto. Texto, o que nós vamos fazer? Vamos fazer isso aqui? Então vamos ver qual é a melhor maneira de fazer isso. O que você precisa para fazer isso? Qual é a melhor maneira? Quer dizer que eu podia fazer também isso. Eu quero que você pense assim, como é que eu faria e tal? Obrigado, Carlinhos. E aí eu dou aula assim, aí se o ator tem problemas técnicos, eu vou tentando resolver ali na prática, em cima do texto. Porque eu acho que não tem uma teoria assim, a gente pega de um monte de coisa, né? Porque o Stanislavski, você vai se basear só em Stanislavski, não dá certo, só em Brecht não dá certo. É a experiência toda que a gente tem, mas principalmente o negócio o que dá certo é o seguinte, aqui tem que dar certo. No final da história, quando você acaba de trabalhar, aquilo tem que estar bom, tá entendendo? Então eu trabalho para aquilo ficar bom, entende? Então aí a gente você percebe aprende. que está bom quando está todo mundo contente. Né? Quando está todo mundo contente, quando eu fico contente, o ator fica contente, quem está assistindo fica contente, tá vendo? Valeu, Carlos. Muito obrigado. Obrigado a você, Tereza.